capítulo 33, do verso 12 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 33, verso 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te pelo teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. E disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse eu, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Como, pois, saberá que agora tenho achado graça aos teus olhos e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? E separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito. Portanto, achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Deus, em nome de Jesus, que a tua graça e que a tua presença esteja conosco nessa noite, de tal forma que possamos receber a tua palavra e guardá-la no nosso coração, para que possamos caminhar essa semana com a certeza de que o Senhor está conosco, e que o Senhor nos conhece pelo nome, e que o Senhor tem prazer em nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Eu queria frisar para você o verso 14 desse texto, que é o verso que está martelando no meu coração durante esses dias. O verso 14 diz assim: e a minha presença irá contigo para te fazer descansar. E a minha presença irá contigo para te fazer descansar. E a minha presença irá contigo para te ajudar na hora da sua fraqueza. E a minha presença irá contigo na hora em que você achar que está dando tudo errado na sua vida. E a minha presença irá contigo quando você estiver fraco. E a minha presença irá contigo quando todos te abandonarem. E a minha presença irá contigo quando tudo estiver bem. E a minha presença irá contigo quando tudo estiver mal. E não é por aquilo que você está fazendo, Moisés. É por aquilo que eu disse, que eu sei e que eu sou a meu respeito. Porque eu sou o teu Deus, Moisés. Então eu não te disse que eu serei contigo. Eu não te disse que eu serei com você. Eu serei por onde quer que andares. Conheço você pelo teu nome. Te dei um sobrenome. Te marquei, te selei com selo meu. E disse: confia em mim e vai descansar. É uma palavra mais gostosa do que essa do que Moisés recebeu quando ele estava prestes a levar a nação de Israel rumo a Canaã, no caminho do deserto. Moisés acabara de receber uma ordem do Senhor, e uma ordem dura: conduzir uma nação pelo caminho do deserto, tirar uma nação de um lugar onde eles tinham no mínimo pão e água todos os dias, e levá-los a andar num deserto sem ter pão e água para comer. Moisés acaba de receber uma ordem, e quando ele ouve essa ordem do Senhor, que ele precisava levar a nação para o deserto, ele diz: Senhor, tu me dizes, tu me fazes saber e sair deste lugar, mas como eu vou saber
que a tua presença é comigo? Como eu vou saber que o Senhor é comigo? A missão de Moisés era uma missão árdua, pesada demais para qualquer mortal. Então Moisés fala com Deus. E eu acredito, e eu imagino a coragem de Moisés falar com Deus. Existem poucos relatos de homens, criaturas, conversando com o Criador. Mas aqui é um dos relatos de que a criatura fala com o Criador. Então Moisés tem coragem no versículo 15 de dizer: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Preste atenção que aqui a nossa língua portuguesa ela é fantástica, porque ela nos dá o sentido de que Moisés não estava desobedecendo ao Senhor. Moisés sabia que se Deus estava dizendo para ele ir, de qualquer jeito ele tinha que ir. Então ele disse: Senhor, o Senhor mandou eu ir, mas tem uma coisa, não me faça ir se a tua presença não for comigo. Moisés estava dizendo assim: Senhor, o Senhor mandou, eu vou, mas por favor, deixa a tua presença comigo. Deixa a tua presença comigo. Querido, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele na cruz venceu o mundo. Na tua oração, querido, você precisa se lembrar: Senhor, se vou passar pelo vale da sombra da morte, estou pronto para passar pelo vale da sombra da morte, mas Senhor, deixa a tua presença comigo. Senhor, que eu passe pelo vale da sombra da morte, mas que eu passe pelo vale da sombra da morte com a tua presença, porque a tua presença é tudo o que eu preciso. A caminhada de Moisés era difícil demais, e quem sabe a sua caminhada nessa noite ou nessa semana também foi difícil, ou está difícil demais. Olha para a pessoa que está do teu lado, diga para ela assim: Deus quer caminhar com você. Ele quer caminhar com você. Deus sabia que o trabalho de Moisés era pesado. Deus sabia que as coisas lá na casa de Moisés eram difíceis. Mas Deus permitiu que tudo isso aconteceu com Moisés, porque Deus queria ter prazer de caminhar com Moisés. E algo que chama a minha atenção é que a partir do momento em que Moisés diz: Senhor, caminhe comigo, Senhor, vem comigo, o que o Senhor faz? O Senhor, mais do que depressa, responde para Moisés: a minha presença irá contigo. Deus não deixa Moisés em dúvida. Deus responde: Moisés, a minha presença irá contigo, e eu te farei descansar, e eu te darei descanso. Nessa noite eu e você precisamos ouvir a voz do Senhor assim: se tiver que passar por luta, vai e passa pela luta, porque eu passarei com você, eu te darei descanso, eu irei com você pelo vale da sombra da morte, com a minha bondade e com a minha misericórdia, e você vai encontrar descanso, se você confiar e se entregar para mim. Eu e você precisamos confiar mais no Senhor e descansar no Senhor. A Bíblia diz que Deus diz para Moisés assim: Moisés, a minha presença será contigo, e você terá um sinal. Durante o dia, uma coluna de nuvem estará sobre o sol, e vai indicar a você o lugar que você deve caminhar. Então, quando o sol no deserto estiver escaldante, a ponto de destruir tudo e todos, a minha nuvem será sobre Israel, e vocês caminharão debaixo dessa nuvem. E Moisés, quando você se esquecer da minha presença, olha para a nuvem, eu estarei lá, e você se lembrará
de que é para você continuar a caminhar no deserto. Acredito eu que o Moisés diz: muito bem, Senhor, mas e durante a noite, o que eu faço no deserto? Então Deus responde a Moisés: eu achei graça aos teus olhos. Deus diz para Moisés assim: olhei para você e gostei de você, Moisés. Acredito eu que Deus deve ter dito: gostei da sua coragem, Moisés. Então Deus diz para Moisés assim: durante a noite, para vocês não se perderem no deserto, eu vou ser uma coluna, como se fosse uma tocha de fogo, e essa tocha de fogo estará na sua frente, Moisés, e você não irá se perder, porque quando você esquecer, Moisés, achar que eu não estou com você, você vai olhar para a coluna de fogo, e você vai se lembrar de que eu achei graça aos teus olhos, eu irei contigo, e eu te darei descanso. Sabe o que Deus estava dizendo para Moisés aqui? Essa palavra em hebraico, descanso, não significa descanso de você deitar e de você dormir num bom colchão, mas o descanso que Deus estava oferecendo a Moisés é o descanso da alma, é o descanso da preocupação. O que mais tem nos roubado e matado o povo de Deus são crises de ansiedade. Às vezes criamos problemas que na maioria das vezes nem chegarão até nós. Às vezes lidamos com situações que nos causam angústia que nem acontecerão. Às vezes aumentamos os nossos problemas e fazemos de um pingo d'água uma grande tempestade. E às vezes não sabemos como se resolver essas questões. Deus estava dizendo para Moisés assim: Moisés, todas as vezes que você tiver com problema, você vai ver a coluna de fogo durante a noite, e vai ver a nuvem durante o dia, e vai se lembrar de que a minha presença vai te trazer descanso para a sua alma. Eu quero esse descanso para a minha alma. Eu quero essa paz que Deus ofereceu para Moisés. Deus pode te acompanhar, querido. Deus pode acompanhar você por todos os lugares aonde você estiver. E Deus quer acompanhar você todos os dias da tua vida. A presença de Deus, ela pode ser sentida por você. A verdade é que quando nós estamos um pouco mais sensíveis, a gente sente a presença de Deus. E algo que é interessante, Deus quis estar com Moisés, porque Moisés achou graça aos olhos de Deus. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida, dizendo que Deus também quer andar com você. Ele quer estar com você. A presença dele, o Espírito Santo, quer sentar do lado do seu carro, do lado do banco do passageiro, e andar com você. E aí, se você estiver tão cheio de Deus, você consegue sentir a presença dele, e às vezes você consegue sentir até o cheiro dele, a presença dele enchendo teu coração, invadindo seu coração. O que eu e você precisamos aprender com Moisés? Faça uma oração nessa noite, peça para o Senhor te acompanhar todos os dias da sua vida. Faça uma oração, tenha coragem de dizer: Senhor, me acompanhe. Pastor, mas eu vou em lugares que não são lugares bons. Peça para o Senhor acompanhar você até nesses lugares. Ou Ele fica com você lá dentro, ou Ele tira você de lá. Ou Ele muda o ambiente aonde você está, ou Ele fecha as portas. E aí você não vai ter mais onde ir. Mas a presença dele precisa ser invocada, precisa ser chamada. Então aprenda com Moisés, peça para o Senhor estar com você. A presença de Deus com Moisés não era apenas nos momentos de culto.
A presença de Deus na vida de Moisés era sentida em todos os momentos, em todos os lugares onde Moisés está. Gostoso é quando a gente vem para a igreja e a gente sente a presença de Deus nos cultos. Isso é muito bom, mas você precisa aprender a sentir a presença de Deus quando você está apertando um parafuso, ou quando você está tomando banho, ou quando você está fazendo aquele almoço fantástico para sua esposa ou para o seu marido. Ou quando você está se preparando para fazer aquela prova terrível que você não estudou tanto. Ou quando você está prestes a jogar um futebol, ou a nadar, ou a fazer uma andada de bicicleta, ou uma corrida. Nós precisamos aprender a sentir a presença de Deus em todos os momentos da nossa vida. Primeira coisa que Moisés faz para invocar a presença de Deus todos os dias da sua vida, ele reconhece a sua incapacidade. Moisés diz assim: Senhor, tarefa difícil demais o Senhor está dando para mim. Eu não vou conseguir conduzir esse povo. Meu irmão, se o seu fardo, se a tua cruz, se a sua jornada ou se o seu deserto está faltando água demais, você precisa reconhecer a sua incapacidade e dizer: Deus, como é que eu vou saber que o Senhor está comigo? Deus, me ajuda, porque eu não vou dar conta. O grande problema é que na maioria das vezes nós saímos da nossa jornada achando que vamos dar conta. Moisés nem saiu. Moisés não deu nenhum passo. E na maioria das vezes o que a gente faz? A gente começa a caminhada. No meio da caminhada a gente diz assim: não vou conseguir. Olha o princípio que Moisés nos ensina. Meu irmão, não dê o primeiro passo. Não tire o seu pé do chão se a presença de Deus não for contigo. Se você não tiver certeza da presença de Deus. Às vezes você está esperando uma resposta e Deus ainda não te respondeu. Então não faça, não haja, espera. Moisés não toma nenhuma atitude sem que Deus não direcione o caminho que ele deve andar. Ele disse: se a tua presença não for comigo, não tiro os pés desse lugar. Você precisa ter a coragem de dizer para Deus: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não vou suportar. Mas se a tua presença for comigo, me mostra então que eu vou. Agora, por favor, não vai me pedir alguma coisa que é preso a sinais. Nós não precisamos mais de sinais, porque os sinais já foram enviados. Quem sabe você tem uma decisão para fazer e você diz assim: se chover amanhã, Deus está dizendo que sim. Se chover então amanhã, Deus está dizendo que sim. Meu irmão, em nome de Jesus, quer saber se vai chover amanhã? Entra lá no Clima Tempo e se informa se vai chover ou se não vai. Está esperando uma resposta de Deus para ver se abre um comércio. Muito bem. Então você vai sair lá fora, vai olhar para as estrelas e dizer assim: se eu ver uma estrela cadente cair, Deus está me respondendo sim. E aí você fica um mês esperando essa bendita estrela cair e ela não cai. Ô meu irmão, vai montar uma empresa? Conversa primeiro com quem está nesse ramo há mais tempo do que você. Se possível não na mesma cidade, numa outra. Faça um orçamento. Descubra quanto você vai gastar, o quanto você vai precisar e o quanto vai te dar de retorno. E dobra o seu joelho e ora, e o teu Deus em secreto há de responder os desejos do seu coração. José tinha alguns sonhos. E quando José contou os sonhos dele para os irmãos, se você está assistindo a minissérie José do Egito, terça, quarta, quinta e sexta, começa a assistir, porque você está perdendo. Quando José contou os sonhos dele para os irmãos, você já sabe o que aconteceu. Cuidado para com quem você conta os teus sonhos. Muitos querem nos destruir quando veem os nossos sonhos. Saiba para quem você conta os seus sonhos. José contou os sonhos dele para as pessoas erradas. E as pessoas quase o destruíram.
Mas o bom de tudo isso é que os sonhos de Deus não morrem. E o que Deus sonhou para você, mesmo que pessoas se levantem para te destruir, os sonhos de Deus irão se cumprir na sua vida, para a glória do nome de Jesus. Volta comigo para o texto. Como Moisés, reconheça que Deus é poderoso para te dar vitória. Reconheça que a presença de Deus te garante vitória. No versículo 19 desse texto que nós lemos da palavra de Deus, o Senhor Jesus dá uma palavra para Moisés, dizendo assim: Moisés, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. Deus diz assim: Moisés, eu achei graça demais aos meus olhos. Você é um menino precioso, Moisés. Eu vou fazer passar toda a minha bondade diante de ti. Eu quero afirmar o seu coração, querido. Tudo que Deus faz é bom. Tudo. Você acredita nisso? Então olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela assim: ó, tudo que Deus faz é bom. Querido, a Bíblia está dizendo assim, que Deus fez a bondade e a misericórdia do Senhor passar sobre a vida de Moisés todos os dias. A minha bondade irá diante de ti, Moisés. Hoje à tarde eu me lembrei de uma historinha. Há muitos anos atrás, num reino muito longínquo, num reino muito distante, e há milhares de anos atrás, havia um rei que não acreditava na bondade de Deus. A história nos diz que esse rei gostava de caçar, e ele tinha um súdito, e esse súdito do rei era um crente fiel ao Senhor da Igreja Missionária Unida de Nova Esperança, e ele era um súdito que havia aceitado a Jesus, e esse súdito não perdia a oportunidade de falar ao seu Senhor da bondade de Deus. Então, em todas as suas caçadas, quando eles caçavam e apanhavam um grande animal, o rei perguntava: súdito, o que você tem a dizer sobre essa caçada? Então o súdito, mais do que depressa, dizia: Deus é bom, por isso nós conseguimos caçar. O tempo passou e em uma de suas caçadas, um animal feroz vem sobre a vida daquele rei e fere uma de suas mãos. E a história nos diz que quando aquele rei foi ferido, ele perde um dos seus dedos. E quando ele perde um dos seus dedos, ele mais do que depressa olha para o seu súdito e diz a ele: e agora? O que você tem a dizer? Estou sem um de meus dedos. Então aquele súdito olha para aquele senhor e diz: eu tenho a te dizer que Deus é bom. A bondade de Deus foi sobre a sua vida. Você podia ter perdido a mão, você podia ter perdido o braço, você podia ter perdido a vida. Deus é bom. Então aquele senhor se indignou com o seu súdito, e quando chegou no seu reino, o prendeu em um calabouço. Na pior cela que existia no seu reino, aquele homem foi lançado lá. E muitos anos se passaram, e aquele rei gostava muito de caçar, e ele volta a caçar. E a história nos diz que em uma determinada noite, quando ele caçava, ele foi preso por uma tribo. E essa tribo tinha práticas de consagrar homens ao seu Deus. Então aquele rei foi capturado. E quando ele foi capturado, tudo se estava convergindo para a sua morte. Ele foi aprisionado, e prepararam então para ele um lugar aonde ele seria consagrado. Então amarraram aquele homem, prepararam um canecão, esquentaram a água e disseram: vamos jogá-lo dentro, e ele será o nosso sacrifício.
Então aquela tribo começou a fazer festa, e altas horas da noite, quando o chefe daquela tribo vai até aquele rei, ele leva um susto, e ele diz: parem com a festa, não podemos sacrificar este homem. E aí, para espanto de todos, o chefe da tribo diz assim: ele é imperfeito, ele não tem um dos dedos, e nós só podemos sacrificar pessoas perfeitas. O sacrifício só pode ser imaculado, sem manchas, sem mácula. Então, mais do que depressa, aquele chefe indígena diz: soltem o homem. E o rei, mais do que depressa, corre, e passados-se muitos anos, ele volta para o seu reino. E quando ele volta para o seu reino, ele tem uma atitude fantástica. Ele lembra do seu servo que estava preso. Então ele corre e manda os seus empregados chamar o seu súdito que estava preso. Então aquele rei diz assim: eu não consigo entender, eu te joguei na pior cela e você continua dizendo que Deus é bom. Que Deus é esse? Então aquele súdito olha para o seu senhor, para o seu rei, e diz assim: meu rei, olhe os meus dedos, olhe os meus pés, olhe o meu corpo. Eu estaria contigo nessa caçada, e eu sou perfeito, eu não tenho manchas, eu não tenho defeitos. Eu seria o sacrifício no seu lugar. Você estaria aqui e eu não. Tudo que Deus faz é bom. Por isso, a prisão foi a minha salvação. O que isso tem a ver comigo e com você? Tudo. Essa semana o meu filho de 9 anos me fez uma pergunta. Nós estamos assistindo a minissérie José. Ele olhou para mim e disse assim: pai, José amava o Senhor? Eu disse: sim, filho. E aí ele me perguntou: pai, se José amava o Senhor e Deus tinha prazer na vida de José, por que José foi jogado nessa cobra? Você já sabe, a gente se abraçou, nós choramos, porque todo dia que tem José lá em casa a gente chora. E na sexta-feira, o meu filho de 9 anos olhou para mim e disse assim: pai, foi bom José ter sido lançado na cova, porque ele vai ser governador do Egito. Ele leu Gênesis de 39 a 50 e ele entendeu que tudo que Deus faz é bom, mesmo que às vezes nós somos lançados numa cova, mesmo que às vezes nós passemos por lutas e por dificuldades, mesmo que às vezes o choro insista em vir sobre os nossos olhos. Convide a presença de Jesus, querido, para estar contigo. Convide Jesus para andar com você. Convide a presença de Deus para ir contigo, porque tudo que Deus faz é bom. Amém?